Em Naruto, uma prática muito comum é a troca de doujutsus, seja ele de forma roubada ou até mesmo de forma doada, consistindo basicamente em um ninja pegar o olho de outro ninja, sendo um doujutsu poderoso, e colocar no seu próprio globo ocular. Porém, algo muito curioso é que no decorrer de vários episódios do anime, vimos vários ninjas ficando muito mais poderosos com doujutsus que não eram deles, onde alguns desses shinobis chegaram a roubar não um, mas dezenas de doujutsus para auxiliar o seu poder. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês 10 ninjas muito poderosos que roubaram os seus doujutsus. Não todos roubados, alguns foram doados, pegados emprestados, mas enfim, vem comigo sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Já vamos começar aqui com um ninja muito interessante que não é da Vila da Folha, mas roubou o doujutsu de alguém da Vila da Folha. E eu tô falando do Ao da Névoa com seu Byakugan. Ao é um ninja que quase sempre passava despercebido, mas foi um dos poucos capazes de roubar um Byakugan de um membro genuíno do clã Hyuga depois de derrotá-lo no campo de batalhas. E dominando esse doujutsu com bastante maestria, com esse poder, Ao poderia enxergar o sistema de chakra do oponente e também conseguiu adaptar esse olho roubado para auxiliá-lo em quesitos do campo de batalhas em combate. O Byakugan transplantado por Ao fez dele um ninja extremamente poderoso que já era bastante inteligente, inclusive poderoso o suficiente para servir como basicamente um dos guarda-costas da Mizukage da Vila da Névoa durante ali a quarta grande guerra ninja, provando assim que Ao é um ninja muito interessante que roubou o seu doujutsu e talvez esse aqui seja um dos poucos Byakugans roubados nesse vídeo. Danzo Shimura e seu roubo de múltiplos Sharingans. Danzo é de longe a personificação de pegar o doujutsu dos outros no universo de Naruto. Seu primeiro grande golpe foi tomar para si o Mangekyo Sharingan do Shisui Uchiha, um dos olhos mais raros e perigosos já criados no universo de Naruto, que Danzo não hesitou em tomá-lo para ele. Ele manteve esse doujutsu escondido por vários anos, guardando ele embaixo de uma espécie de venda, e reservando esse poder, que é basicamente o Koto Amatsukami, um dos genjutsus mais poderosos, para utilizar secretamente a fim de manipular, assim como ele fez durante ali a reunião dos Kages pré-quarta grande guerra ninja. Mas isso é só a ponta do iceberg dos golpes que Danzo deu no mundo ninja, até porque, durante o massacre do clã Uchiha, Danzo saqueou vários Sharingans e, com a ajuda de Orochimaru, implantou esses múltiplos Sharingans em seu braço direito. Tudo isso a fim de ser capaz de utilizar o Izanagi no campo de batalhas, permitindo com que Danzo pudesse reescrever a sua própria morte dependendo de quantos Sharingans ele ainda tem para utilizar, como vimos na sua luta contra Sasuke, onde Danzo utilizou todos os seus olhos até porque Sasuke conseguiu derrotá-lo em todas essas vezes, e Danzo só foi finalizado depois que seu último doujutsu se apagou. Nagato Uzumaki com Rinnegan. Nagato não roubou seu doujutsu, ele teve implantado secretamente por Madara quando ele ainda era uma criança. Sendo assim, Nagato cresceu acreditando que o Rinnegan era seu, mas no início ele utilizava esse doujutsu de uma maneira um tanto quanto instável e até mesmo descontrolada. Especificamente depois de tantos traumas durante ali as guerras da Vila da Chuva. Foi somente após a fatídica batalha contra Hanzo, quando Nagato acabou perdendo não só o seu amigo Yahiko, mas também parte ali das movimentações das suas pernas, que ele foi corrompido totalmente e passou a fechar com Obito, onde Obito ofereceu para Nagato ali um treinamento com o seu Rinnegan, que ele passou a utilizar muito bem, principalmente depois de articular ali o seu sistema de combate com 6 caminhos de Pen. Corrompido, guiado e treinado para entender os limites e possibilidades do Rinnegan, Nagato passou a estudar o doujutsu e controlar suas habilidades com extrema excelência. Tanto que, até hoje, Nagato, mesmo sem ser um dono original de Rinnegan, é sim um dos, se não o melhor usuário de Rinnegan que já apareceu no anime. Até porque Nagato foi o único que mostrou todas as extensões dos poderes dos 6 caminhos, mesmo sem ser dono do doujutsu.
Kakashi Hatake com o Sharingan do Obito. Kakashi é mais um caso de ninja que não roubou ali o seu Sharingan, mas sim teve ele doado. E mesmo sem ser um membro do clã Uchiha e tendo algumas dificuldades ali com o abastecimento de chakra, até porque um doujutsu daquele nível de poder sugava muito a sua energia, Kakashi, com o olho do Obito, construiu praticamente toda a sua identidade no mundo ninja, utilizando o Sharingan base com extrema excelência e colocando ele no campo de batalhas só quando fosse necessário. E embora, como eu já disse, o Sharingan do Kakashi dava a ele um desgaste físico enorme, o ninja que compensava esse desgaste com a sua inteligência, leitura de campo e também execução impecável de jutsus, até porque, podendo enxergar os movimentos do adversário e principalmente copiar jutsus, o Kakashi se tornou o ninja que copia e passou a ser um dos shinobis mais temidos ali com o seu Sharingan, mesmo sem ser dono do doujutsu. E algo muito interessante, curiosidade, é que o Fugaku e os Uchiha tiveram uma interpretação de primeira instância um tanto quanto negativa pelo fato do Kakashi não ser um Uchiha e ter um Sharingan, porém, eles acabaram respeitando ali a decisão do Obito, que foi presentear o amigo, e assim nunca mexeram com o Kakashi. Falando agora de outro ninja que roubou alguns doujutsus, mas também pegou de volta o que era dele e chegou a doar doujutsu que era dele também, temos aqui Madara Uchiha. Madara foi um dos primeiros Uchiha a usar o poder de um olho que não nasceu com ele, pois durante ali a sua juventude, na Era dos Reinos Combatentes, depois de Izuna ficar gravemente ferido, Madara acabou obtendo o Mangekyo dele para obter o seu Mangekyo eterno. Em algumas versões diz que Izuna deu seu Mangekyo por conta própria, em outras fala que foi forçado pelas circunstâncias, mas depois de obter ali o Mangekyo do seu irmão, Madara teve o Mangekyo eterno e passou a ser um dos ninjas mais temidos e poderosos, conseguindo bater de frente contra todo o clã Senju sozinho, utilizando seus poderes e começando a concretizar a sua hegemonia como Uchiha. Anos depois, já no fim da sua vida, Madara conseguiu despertar o Rinnegan, ali utilizando as células do Hashirama. Porém, como estava perto de sua morte, ele acabou transplantando ali o seu Rinnegan pro Nagato e morreu. Tempos depois, quando ele volta através do Edo Tensei, especificamente depois que ele volta à vida pelo Jutsu Hine Tensei, Madara voltou à vida sem o seu Rinnegan. Sendo assim, ele tomou de volta o seu doujutsu original, utilizando ali a assistência do Zetsu para entregá-lo. E pouco tempo depois, ele obtém o seu par de Rinnegan intacto. Outro detalhe impressionante é o breve acesso que Madara teve ao Kamui do Kakashi durante a Quarta Grande Guerra Ninja, pois, roubando esse doujutsu enquanto ele estava no modo Rikudou para poder acessar a dimensão do Kamui, Madara conseguiu utilizar os poderes do Kamui com extrema excelência no primeiro contato que ele teve com o doujutsu, atravessando barreiras como se fosse nada no campo de batalhas. E isso prova o domínio absurdo que Madara tinha de qualquer tipo de técnica, até porque o Madara foi um dos únicos ninjas que chegou a dominar quase todas as técnicas, aprendia tudo rápido e não tinha dificuldade pra nada. Utilizava Mokuton, Rinnegan, Sharingan, Mangekyo dos outros. Madara é Madara. Obito Uchiha. Poucos ninjas na história do universo Shinobi já roubaram tantos doujutsus quanto o Obito. Prova disso é que ele guardou por anos dezenas de Sharingans que ele conseguiu obter, pois ajudou o Itachi durante o massacre do clã Uchiha, armazenando todos esses Sharingans para que ele pudesse utilizá-los como Izanagi escondido em seu olho esquerdo em devidos momentos ali das batalhas. Tanto que foi assim que ele escapou da morte algumas vezes, e o momento mais marcante é na sua luta contra Konan, onde Konan faz praticamente um plano infalível para matar o Obito e burlar os poderes do Kamui, porém o Obito burlou a morte utilizando um Sharingan que ele tinha escondido atrás ali da sua máscara como um último trunfo. Mais tarde, Obito também roubou o Rinnegan, e isso aconteceu especificamente ali depois que o Nagato morreu, até porque Obito já sabia de toda a manipulação do Madara e sabia que o Nagato não era o dono original desse doujutsu. Então, após Nagato morrer, Obito foi atrás de pegar de volta esse Rinnegan do Madara que estava nos olhos do Nagato, tanto que a Konan tentou impedir, e é por esse motivo
motivo que acontece a luta do Obito contra Konan, onde Obito derrota Konan, pega de volta ali o Rinnegan do Madara, coloca em seu globo ocular e parte para a quarta grande guerra ninja, utilizando não só um uniforme e uma máscara nova, mas também um doujutsu novo para ele utilizar no combate. Tanto que, embora não tenha utilizado todas as técnicas que o Rinnegan possibilitava a ele conseguiu utilizar algumas com excelência, como por exemplo, controlar ali os seus 6 caminhos, sendo basicamente o Edo Tensei dos 6 Jinchurikis capturados pela Akatsuki, manipulou as correntes adamantinas do Rinnegan e também invocou o Gedomazo. 3人目の陸道裏切ってなお俺を笑うか Sasuke Uchiha com Mangekyo do Itachi e Rinnegan. Sasuke Uchiha foi basicamente o maior exemplo da era moderna de como o ninja pode atingir o ápice de poder de doujutsus sem ter nascido originalmente com esses doujutsus. Até porque, após a morte do Itachi, Obito pegou ali o Mangekyo do Itachi e simplesmente transplantou para o Sasuke Uchiha, onde depois disso, Sasuke ficou muito poderoso, despertando o seu Mangekyo eterno. E não sei se dá pra falar que esse doujutsu do Itachi foi roubado, porque a gente não tem uma confirmação se o Itachi queria ou não, mas eu acho que ele queria que o Sasuke despertasse o Mangekyo eterno. Só não sei se ele queria que o Obito fizesse esse procedimento. Mas enfim, outro doujutsu que o Sasuke Uchiha dominou não era originalmente dele, porém alguém deu pra ele, não foi roubado também, é basicamente o seu Rinnegan Supremo, pois depois que Hagoromo Otsutsuki apareceu pra ele, Hagoromo concedeu pra ele uma parcela do seu chakra e assim Sasuke conseguiu despertar o seu Rinnegan, ampliando muito mais o seu poder e ficando um ninja extremamente letal, que teve grande destaque ali durante a quarta grande guerra ninja e chegou a utilizar muito bem o seu Rinnegan e o seu Mangekyo eterno até as atuais gerações de Boruto. E é o que eu falei no começo, o Sasuke é um exemplo bem legal, porque embora ele não tenha roubado seus doujutsus, ele conseguiu evoluir os seus 2 doujutsus utilizando poderes externos. O seu Mangekyo com o Itachi e o seu Rinnegan utilizando o chakra de Hagoromo. Sasuke aí muito poderoso com doujutsus que praticamente não são dele, né? 話とは何だイタチの目をもらうもうろくに見えないのも分かっていたすぐに移植してくれ俺は全力でナルトを潰すそれだけだやるぞいいなやってくれ Zetsu Preto, manipulação do Rinnegan. Pode-se dizer que o Zetsu é basicamente o arquiteto supremo dos roubos de olhos em Naruto. Até porque ele não chega a pegar os olhos com as próprias mãos, mas basicamente ele manipula todo mundo à sua volta para entrar nesse tipo de ciclo de ódio, principalmente os membros do clã Uchiha. Só que nessa questão de golpe de doujutsus, o ápice da influência foi quando o Zetsu simplesmente entrou no corpo do Obito para forçá-lo a utilizar o seu Rinnegan para fazer o jutsu do Rinne Tensei e simplesmente trazer Madara de volta à vida. Tudo isso de forma forçada, até porque naquele momento Obito já tinha se voltado contra Madara e não estava nos seus planos trazer Madara de volta. Porém, Zetsu teve total influência não só em trazer o Madara de volta à vida, como também dar o Rinnegan do Madara de volta pra ele, auxiliá-lo ali pra ele trazer Kaguya de volta sem que o Madara soubesse e no fim traiu geral mostrando que tava do lado da Kaguya. Então o Zetsu, embora não seja o maior ladrão aí de doujutsu, é um dos caras que mais influenciou para que esses crimes tivessem sido cometidos. E como menção honrosa, galera, eu tenho mais 3 ninjas aqui bem interessantes que tem doujutsu que não é dele. Como, por exemplo, o Shin Uchiha, que implantou vários Sharingans pelo seu corpo inteiro e utilizou esse doujutsu ali com alguma excelência na atual geração de Boruto. Todos esses Sharingans e até mesmo o Mangekyo sem ser dele. O Momoshiki Otsutsuki, embora não tenha roubado ali doujutsu, mas para ele poder despertar um doujutsu novo na sua transformação mais poderosa, ele teve basicamente que consumir o seu parceiro de combate, o Kinshiki. Então não sei se isso se enquadra aqui para esse vídeo. E também o Toneri Otsutsuki, galera, que para conseguir despertar o Tenseigan, especificamente no filme Naruto The Last, ele teve que roubar um Byakugan de algum membro puro do clã Hyuga para poder fazer um procedimento parecido com o do Mangekyo Eterno, pegando esse Byakugan de um Hyuga e colocando no seu globo ocular para despertar o Doujutsu Tensengan, que é uma evolução do Byakugan. Mas eu gostaria de saber, tem mais algum ninja que usa doujutsu que não é dele, que pegou doujutsu dos outros e fez esse procedimento que eu falei aqui nesse vídeo? Tá faltando algum? Pode ser que esteja, hein? Comenta aí que eu quero saber. E também eu quero saber pra você, quem foi o melhor usuário de um doujutsu que não era dele?
pra mim foi o Nagato disparado, pô. O cara nem era dono do Rinnegan e utilizou o Dojutsu mais difícil com extrema excelência. Comente aí sua opinião, ok? Confira mais desses vídeos que tá aparecendo aqui na sua tela, que é bem legal. Deixa o seu like se você gostou desse conteúdo, pô. Deixa o like aí, sério, ajuda bastante. E também se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!